Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sonhando com o terceiro episódio da primeira temporada da série Star Trek Prodigy, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, e finalmente chegamos à primeira missão dessa turma super animada, cadetes, entre muitas aspas, da Frota Estelar a bordo da Protostar. Mas vamos combinar, Esta primeira missão não é das mais inspiradas, mais originais que já vimos visto em toda a franquia anteriormente, para lá dos seus 700 episódios. É o tipo de missão super da manjada. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa. Necessariamente, aqui dentro de Prodigy, a gente não vai ver grandes coisas de ficção científica. Pelo menos é o que eu acho, Não sei, eles não vão se aprofundar exatamente nisso. E quando entrar, não vai ser aquela coisa super elaborada como a gente via nas outras séries. É sempre uma coisa assim, mais ou menos, digamos apenas pano de fundo, para tocar a história para frente. Acredito eu, posso estar enganado, na verdade, eu quero estar enganado, e sempre acabar descobrindo depois em não necessariamente todos, mas um episódio aqui ou acolá, uma boa dose de ficção científica das mais tradicionais que sempre a franquia ofereceu pra gente. Mas, dito e feito, realmente, esta missão aqui de ir até um planeta X, a gente não sabe qual que é, não está catalogado, e a missão da nave é exatamente isso, chega lá e é naquela batida super típica, um planeta que quer dominar a tripulação da nave que está por ali, Praticamente, acho que todas as séries de Star Trek ofereceram uma variante desse tipo. Ou seja, desejos sendo atendidos. Literalmente, é simplesmente isso. Não tem nada demais, não precisa nem ficar elaborando. E, aliás, isso passa a ser um problema durante a exibição, então, do episódio, porque ele passa a ser um pouquinho arrastado, porque, justamente, a falta de originalidade e fazendo com que uma parte dos personagens fiquem envolvidos pela essa alucinação, esta miragem, faz com que a gente já sabe o que vai acontecer no final, Não precisa ficar enrolando muito. E isso faz com que o texto do episódio fique um pouquinho mais ou menos. Pelo menos, na minha opinião, pode ser que muita gente ficasse com uma dose de saudosismo aqui. Ah, caramba, sempre tem isso em todas as séries, por que não também em Prodigy? Para falar a verdade, não sei se isso já aconteceu também lá em Lower Decks, já que eu não vi tudo, Pode ser que sim, pode ser que não. De qualquer forma, não importa. Porque talvez, no fundo, esta primeira missão super típica, na verdade, seja mais um outro item da longa lista de fanservice que esse episódio oferece pra gente. Aí sim, um lado super positivo para o episódio aqui desta semana. Pois logo de cara nós já vimos Dal fazer o seu primeiro registro como capitão ali da nave. Aquela coisa também que a gente gosta bastante. Obviamente ele foi instruído pela Janeway a fazer isso, E ao mesmo tempo a gente percebe que justamente, os ensinamentos da Janeway começam a atrapalhar um pouco a turminha. Eles estão meio que de saco cheio, afinal de contas eles são jovens, não querem ficar estudando numa escolinha. Eles querem partir para aventuras. Ou seja, quando tem a oportunidade então de ir realmente para um planeta, fazer uma certa missão, eles gostam bastante. Claro que Dal não concorda, porque ele quer mais fugir lá do adivinho. E se você ficar parado num canto, é mais fácil de ser encontrado. Uma suposição muito boa dele, correta, para falar a verdade. Mas claro, tem aquela, digamos, pecha, de um pouquinho de covardia dele também, No fundo, o Dal é o personagem aqui mais interessante. Ele tem várias camadas já apresentadas e muito boas para serem exploradas em episódios futuros. Bom, mas o que vale? Continuando com a dose de fanservice, tivemos também a menção a um planeta classe M, a apresentação dos tricorders, a apresentação do phaser, ou seja, é uma coisa atrás da outra que assim a gente, claro, vai se divertindo bastante para quem já é fã. E aí, para quem não é fã, que é exatamente uma das intenções da série, será que ela começa então o show a oferecer um interesse para a audiência? Será que eles estão interessados em realmente essas coisas? Classe M quer dizer que é um planeta que a gente pode visitar porque a gente consegue sobreviver nele. Tem esse aparelhinho que faz pesquisas para a gente, tem esse outro que protege. Isso é interessante para a nova audiência? Isso é difícil da gente perceber. Apenas no quesito da apresentação desses pontos de fanservice para o nosso lado e desses pontos de novidades para os novos talvez futuros trackers, Pois é. Mas é sempre preciso lembrar,
A gente sempre começa a gostar desses pontos, dessas traquitanas, o tricorder, o phaser e outras coisitas, quando de fato todos esses objetos conduzem ao desenvolvimento de uma narrativa, daquelas histórias, porque é sempre preciso lembrar, todo mundo que é tracker gosta da franquia porque as histórias são boas, sempre foi por causa disso, não é porque era interessante olhar para um personagem que tem uma orelha pontuda, não, nunca foi, sempre o produto principal que a pessoa gosta, acaba gostando de Star Trek é isso. Caramba, que boas histórias que são narradas. E essas coisinhas agregadas, tanto personagens como objetos, naves, qualquer coisa, tudo isso compõe o conjunto da narrativa. A gente gosta disso dentro de Star Trek. Então é por causa disso também que a gente não gosta da nova Era de Latão, que não oferece pra gente histórias, e muito menos esbarrando em conceitos de ficção científica. Ou seja, as coisas estão sendo apresentadas agora para nós, fanservice, para os novos, coisas interessantes a serem observadas. Mas como é que eles vão utilizar esses produtos? Aqui mesmo, nesse episódio. Tá, oferece o tricorder, oferece o phaser, os dois foram utilizados, mas foram utilizados de uma maneira um pouquinho talvez corriqueira, não teve nenhuma dramaticidade em volta desses dois objetos. Futuramente, será que eles vão conseguir aproveitar mais? Porque é a partir disso, do aproveitamento dos objetos que conduzem a narrativa, que se pode conquistar novos fãs realmente da franquia. Você se sente tracker quando as coisas trackers são utilizadas. Enfim, é uma coisa que a gente vai descobrir realmente ao longo dos próximos episódios, quiçá futuras longas temporadas. Bom, e basicamente, né, os perrengues que acontecem aqui nesse episódio, com Pedrinha, por exemplo, ou Telarita Glutão, realmente, para mim, eu não me importei nada. Basicamente, me interessei mais pelo que acontece quanto com o Dal, quanto também com a Gwen, porque é exatamente a mesmíssima coisa, questões da relação familiar. Ela que tem um problema com o pai que não gosta dela, nós já sabemos mais disso do que ela mesma, né? Mas, e também, por outro lado, temos a questão do Dal, que ele não conhece a face dos próprios pais. Muito interessante. E claro, é fácil também perceber que os dois são os personagens principais dentro dessa gama de personagens aqui de Prod, né? Sendo, claro, a Pedrinha e também lá o Glutão Telarita, que eu não decorei o nome de um dos dois até agora, são apenas personagens cômicos. Claro, eles podem ganhar alguma relevância mais pra frente e acredito que vão sim passar por alguma transformação. E claro, também deixando bem evidente, né? O personagem lá daquela gosminha, o Murphy, bom, aí você não tem o que duvidar realmente. Esse vai ser inclusive mais difícil de ser desenvolvido, mas pode ser que sim, né? Na verdade ele seja uma arma, né? Pode ser, quem sabe. Por exemplo, né? Só para dar uma certa referência. Para quem curte também a série The Orville, sabe muito bem que lá temos também uma gosminha, que me fugiu o nome dele agora, mas ele foi muito bem aproveitado em vários episódios. Ele não é apenas um elemento cômico, como era no começo de The Orville, mas depois ele foi ganhando relevância com certeza. Será que o Murphy também vai ter esse mesmo desenvolvimento? Espero que sim. E bom, o que vale aqui para esses dois personagens, o Dal e a Gwen, eles perceberam que o planeta estava passando a perna deles. Os outros dois, não, né? Eles estavam completamente iludidos lá nos seus sonhos, respectivamente, né? De glutice e de fofurice. Porque são coisas engraçadinhas. Mas quando pesa para os outros dois personagens, que são os mais velhos, na verdade, entre todos, né? Que eu já li em algum lugar que eles têm na faixa de 17 anos. Até agora eles não nominaram a idade de ninguém, né? Mas vamos combinar, 17 anos, que seja. Então os dois realmente possuem uma maturidade emocional que dá para ser muito bem explorada em muitas histórias daqui para frente. Mas o Dal, ele saca primeiro que não em cima da figura dos pais, exatamente, né? Aquela falsa Janeway estava quase ludibriando ele, né? Mas, na verdade, ele já tinha percebido antes. Peraí, o que você está fazendo fora da nave? Você mesmo tinha dito que você não pode existir fora da nave como um holograma. Ali mesmo ele já sacou, ele já teve a astúcia necessária para perceber que ele estava, talvez, em perigo. E do mesmo jeito depois com a Gwen, quando percebeu que, caramba, quanto afeto é esse que veio do meu pai? Meu pai não gosta de mim. Ela matou rapidamente também, cada um à sua maneira. E é curioso também perceber, né, que se no começo do episódio nós tivemos aquele belo fanservice, né, de termos um capitão registrando
o seu primeiro apontamento no diário do capitão, é curioso perceber que talvez a Gwen tenha reprogramado tudo de uma maneira que vai melar as coisas. Porque simplesmente, né, quando ela tomou o domínio da nave, se valendo lá daquele negócio que ela tem, né, que é uma arma, na verdade, né, ela acabou reiniciando o programa holográfico da Janeway, que basicamente a considera, me parece, dá a impressão, ela passou a ser a nova capitã da nave. Afinal de contas, o holograma está obedecendo a ela. Qualquer coisa que ela pergunta, ela responde prontamente. Não tem mais aquela animosidade que tinha instantes anteriores. Pois é, vai dar ruim para esses dois personagens. Vão começar a se bater. Do mesmo jeito que eles tentam se aproximar, eles também vão se bater, talvez pelo comando ali da nave, com certeza. Aliás, falando nela, né, perderam a nave no final do episódio. Aliás, o episódio também é interessante porque ele dá um gancho muito bom para o próximo. O que aconteceu com o raio da nave? Claro, ela não foi destruída, né? Ela não pode ser destruída no terceiro episódio de uma série que ela é simplesmente a coisa mais importante, porque é o motivo de muitas coisas existirem por aqui. É o interesse do vilão, é o interesse dos personagens principais, dos heróis, e a forma, né, que eles têm de fugir. Eles precisam da nave inteira para eles poderem continuar vagando pelo infinito e fugindo do adivinho. Aliás, também foi muito bacana a cena do adivinho, talvez a melhor que teve, em termos do planeta, está enganando uma potencial vítima, né? Porque ele acreditou que ele estava entrando ali, né? Estava dominando, né, a Protostar, ou seja, teria ela em mãos, enfim. Ele deve ter procurado essa nave durante muito tempo, né? Lá onde ele escavava, lá naquele planeta prisão, e, bom, o desejo dele estava completamente realizado, ele caiu que nem um patinho. Bom, e de restante do episódio, o básico de sempre também, né? O herói da vez, Dal salvou todos os seus amigos, um por um, ele foi indo atrás onde eles estavam, que aliás, né, a gente precisa comentar, né? Uma das missões ali pretendidas pela professora Janeway era ensinar aquele grupo a atuarem de maneira conjunta, mas logo de cara cada um foi por um lado, né? E depois, apenas Dal que salvou a todos, ou seja, eles não atuaram em conjunto ainda. Como é um episódio que tem um gancho muito forte para o próximo, como se fosse uma bela de uma continuação, uma parte 2, aí sim, no próximo da semana que vem, a gente vai entender se sim eles conseguem ficarem unidos para um objetivo concreto. Bom, e no caso né, procurar e salvar a Protostar, que deve estar caída em algum lugar. Acredito que essa basicamente a deixa para o próximo episódio. Quem sabe o adivinho também atrapalhando um pouco, pode ser, né? Enfim, esse episódio, no geral, eu não considerei ele super interessante tanto quanto os outros. Eu achei ele um pouquinho inferior, justamente porque ele se vale de uma pegada, uma ideia muito velha que temos na franquia. A gente gosta, é verdade, mas fez com que o episódio não rendesse, porque você gastou vários momentos justamente nesse ponto onde o planeta está enganando suas vítimas. E a gente sabe como vai terminar no fundo, a gente sabe que é o planeta que está fazendo a cabeça deles. Não é esporos dessa vez, são apenas aquelas ramificações que a gente pode considerar, já que estamos dentro de uma série infanto-juvenil, como o bicho-papão, literalmente, né? Que fica pedindo fique, e por aí vai. É um episódio divertido, não é fraco. Acontece que não apresentou nada de novo. Mas, como eu disse, muita gente pode ter gostado porque considerou também mais outro item lá da longa lista de fanservice colocado pra gente. Bom, enfim, para esse terceiro episódio, ou quarto, dependendo de como você está contando, eu atribuo, para aqui da primeira temporada de Star Trek Prodigy, eu atribuo apenas uma nota 4. Pois é, um pouquinho inferior aos dois anteriores, ou 3 anteriores, mas só porque desperdiçou um pouquinho de tempo em algo que a gente já sabia como ia terminar. No mais, estava bastante interessante. Vamos ver como é que fica para a próxima semana a conclusão desta, entre aspas, primeira parte. É isso.